Professor Rafael, nosso tema é acentuação e nós estamos na nossa terceira aula discutindo algumas exceções à regra geral da acentuação que vimos na aula passada. Muito bem, essas exceções têm a ver com um fenômeno na fonética chamado encontro vocálico. E para explicar o encontro vocálico, eu vou precisar que você tenha um pouco de paciência. Eu vou te explicar o que é vogal. Você sabe quais são as vogais, A, E, I, O, U. Né? Mas o que é uma vogal? Então tem tudo a ver com a maneira como nós produzimos o som. Para produzir o som, é preciso que o ar saia dos nossos pulmões e passe pelas nossas cordas vocais. Nossas cordas vocais são conhecidas por pregas vocais, são músculos tensos que, conforme a passagem do ar, produzem sons. Os sons que você produz nas suas cordas vocais são as vogais. Ó, coloca a mão na garganta e pronuncia A, E, I, O, U. Percebeu como a sua garganta vibrou? É porque foi aqui que você produziu esses sons. E as consoantes, professor Rafael? As consoantes são os sons que você produz nas outras partes do seu corpo, mais especificamente na sua cabeça. Então, sons que você produz nos dentes, sons que você produz nos lábios, por exemplo, B, T, sons que você produz no nariz, Esses sons, somados com as vogais, formam o que a gente chama de sílabas ou fonemas. Então, teoricamente, toda sílaba é composta por uma consoante que você produz na boca ou na parte nasal do seu corpo e uma vogal que você produz nas cordas vocais. Exemplo, né? Palavra bala, olha. B mais A, ba. L mais A, lá, bala. Uma consoante, uma vogal. Uma consoante e uma vogal. Essa seria a ordem tradicional das sílabas. Sempre uma alternância entre uma vogal, uma consoante e uma vogal, uma consoante e uma vogal. Porém, às vezes, né, a gente constrói palavras em que na sílaba A ou na palavra há um encontro entre vogais, quer dizer, não há uma consoante no meio. E aí você pode ter duas situações. Ou essas vogais estão na mesma sílaba, são o que a gente chama de ditongo, ou essas vogais estão em sílabas separadas, são o que a gente chama de hiato. Só para exemplificar, pense na palavra polícia. No finalzinho, você executa uma sílaba, cia, que é uma consoante, e duas vogais. Só que foneticamente falando, gente, não existem duas vogais, embora graficamente existam, mas foneticamente não. Porque quando você fala polícia, você inicia uma vogal e passa para outra. Você fala ia. Veja, a vogal mais forte foi o A. Ia. O I, do ponto de vista fonético, é conhecido como semivogal. Não chega a ser uma vogal completa. Então, a regra de que toda sílaba tem uma vogal, ela persiste, pelo menos do ponto de vista fonético. Mas na hora de escrever, você coloca as duas, né? Quer ver uma prova como polícia tem uma vogal só? Como é que o falar mais popular, no falar mais popular, como é que a gente pronuncia a palavra polícia? Não é polícia? A gente omite a semivogal e fica só com uma vogal, né? Então, a vogal aí é o A, o I é uma semivogal. Porém, né, do ponto de vista da escrita, nós temos um encontro vocálico. A letra I e a letra A são vogais. O que isso tem a ver com acentuação? Pois bem,
Se você pensar nas palavras paroxítonas, lembra-se das paroxítonas? Aquela que a sílaba forte é a penúltima. Se ela terminar com um encontro vocálico chamado ditongo, ela tem que ser acentuada, embora pela regra geral não fosse. Pensa na regra geral, se você puder, tiver escrito em algum lugar. A regra geral diz que paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. No entanto, a palavra polícia, por ser uma paroxítona terminada em ditongo, recebe o acento no I. Polícia, com acento. Então, essa seria a primeira exceção à regra geral. Palavras paroxítonas terminadas em ditongo recebem acento. Então, é por isso que a palavra água tem acento, né? A palavra água é uma paroxítona, porque a sílaba mais forte é o A, terminada em ditongo, de água, de guá, certo? Então, agora você sabe por que a água tem acento. Falência, né? Para quem estuda história, né? São palavras que têm acento, porque são paroxítonas terminadas em ditongo, embora a regra geral não exigisse que esse acento estivesse ali. Pois bem, se a gente tem uma regra referente aos paroxítonas, certamente teremos uma regra referente às oxítonas, né? E essa regra envolve as palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto. Ditongo aberto, ditongo em que o som da vogal mais forte da palavra é aberto, né? Por exemplo, a palavra herói, né? Como é que termina a palavra herói? Herói. Essa última sílaba é um ditongo e o O é aberto. Então, por ser aberto e por ser ditongo, e por a sílaba forte ser a última, a oxítona, lembra? Ela merece acento. Troféu, né? Última sílaba, fel. É um ditongo aberto porque o E está aberto, né? Você não fala troféu, você fala troféu. Então, por ser oxítona, terminada em ditongo aberto, merece o acento, embora pela regra que nós vimos na aula passada isso não fosse exigido, né? Então, no caso dos encontros vocálicos de ditongo, existe uma regra que funciona para as paroxítonas e uma para as oxítonas. Agora, quando o encontro vocálico for um hiato, como é que a gente vai fazer? E o que faremos também no caso das palavras que têm apenas uma sílaba, são as monossílabas. Esses casos nós trataremos na nossa próxima aula. Contamos com a sua presença. Muito obrigado.